Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba e eu quero trocar uma ideia com vocês hoje sobre tudo que tá rolando no São Paulo Futebol Clube e falar também do centroavante do Gostep, o Juan, que jogou aqui na base do São Paulo também e fez algumas revelações bastante interessantes, coisa bem bacana mesmo de nós discutirmos aqui nesse novo São Paulo, né? O São Paulo ele projeta ser um novo São Paulo, tanto com saídas e também como chegadas no time do Tricolor Paulista. Já temos hoje aí uma promessa de mudança gigantesca enquanto estrutura e também uma barca de saída de jogadores ali que estão custando mais do que entregando em campo. Então é nada mais nada menos do que um novo São Paulo Futebol Clube, sim. E eu quero trocar uma ideia como é que fica a situação aí de Enzo Dias, de Caleri e também de Rodriguinho. Além de apontar para vocês aqui os caras que, assim, muito provavelmente irão sair do São Paulo. E tem mais uma coisa: o São Paulo não parou por aqui o lance de vender jogadores no ano de 2025. Olha no meu olho aqui agora que isso aqui é muito importante. O São Paulo quer acabar o ano no azul total e não no vermelho. Para acabar nesse azul total aí, ele quer fazer novas vendas, falou que a coisa não para por aí, 2 ou 3 jogadores serão vendidos pelo time do São Paulo, segundo o que eu me informei, ainda no ano de 2025. Sabe quem são os caras? Vamos trocar uma ideia aqui, 2 eu tenho praticamente certeza de que irão sair do São Paulo como vendas, hein? O outro ainda pra mim é uma incógnita, mas eu quero compartilhar com vocês e você comenta comigo. Fala aí, Juba, eu sei quem é o cara. Quem que é então esse terceiro nome? Falaria dos 2 primeiros e você me fala sobre esse terceiro e vamos juntos então. Então olha no meu olho de novo, chega nesse like aí pra dar aquela moral no vídeo. Um like aí também dá uma moral, um vídeo sem like é um vídeo sem nada. Agora se você deixar o like é um vídeo de alma, forte, parrudo, né? Como é o São Paulo Futebol Clube, cascudo e parrudo, inquebrável. É um time que tá quebrando, mas não vai quebrar e nós vamos ver o São Paulo muito bem. E se inscreva aqui no canal. Você que é São Paulino, São Paulina ou um entusiasta do futebol, um entusiasta do amor à camisa e o futebol com clubismo, parcialidade, fanatismo e tudo isso, se inscreva aqui no canal. É isso aí, clubismo, fanatismo e parcialidade. É isso aí. Gente, olha só. O São Paulo projeta as vendas de alguns jogadores. Mas antes, Luiz Gustavo deve sair do São Paulo. Os contratos que se encerram agora no final do ano. Luiz Gustavo, Emiliano Rigoni, tem também o Dineno, e tem também Dineno só. O outro, aí tem o goleiro Leandro. Nossa, o Leandro, o goleiro, vai sair. E daí, né? Você fala, e daí? Qual que é o problema? Já tá o Yang jogando no time do São Paulo, um cara de 2 metros e pouco de altura, que tem, além dessa envergadura, ele tem também uma flexibilidade e velocidade boa, e ele tem também aquela frieza de um meia que joga com a bola no pé, o atacante da bote, ele é calmo. Ele entregou contra o Sport, deitou e rolou contra o Santos, então mesmo o goleiro reserva, você falar do Leandro, eu não acho que é assunto. E o outro que tá acabando o contrato é o Enzo Dias. Mas o Enzo Dias, ele bateu já a meta de jogos no São Paulo e o São Paulo vai comprá-lo. São Paulo paga 2 milhões ali de dólares nele, vai ser uns 10 milhões e pouco de reais, mas o São Paulo vai comprar o Enzo Dias, tá? Então o Enzo Dias comprado e o Yang, que é outro, o Yang não, o Leandro tem outro que vence o contrato agora, acho que não convém nem abordar os caras. Mas Luiz Gustavo, Dineno e Rigoni é importante. O Dineno pouquíssimo também, vai embora e é como se não tivesse vindo. Não deu conta do recado enquanto esteve aqui e ano que vem vai se deparar ali com o Caleri, Rian Francisco e possivelmente também o André Silva. Não sei quando o André Silva volta, mas Caleri e Rian Francisco é seguro e certo que vão voltar pro time do Tricolor, então o Dineno, a chance que tem de ficar no banco e é remota, então não vai entrar nunca. Então o Dineno já vai embora. O Luiz Gustavo Rigoni, eles estão sendo utilizados, né? Os caras entram direto. O Luiz Gustavo, ele era titular antes daquele problema dele de embolia lá, e é um jogador excelente, um cara rodado, um cara de Europa e tal. O Luiz Gustavo, eu acho que o São Paulo deveria segurá-lo. Eu falo isso aqui no canal, os caras ficam malucos, com vocês ficam, a maioria, né? Fica maluco, mas quer um idoso, um velho, meu amigo, é zagueiro, pra jogar na zaga, sabe? Eu não acho ruim o Luiz Gustavo em nada. Pra começar, eu não acho ele ruim em nada, né? Entregou um gol ali, assim, assado, entregou mesmo. Quem não entregou, né? Quem que não entregou gol aí por esse time do São Paulo? Então eu acho que o Luiz Gustavo é um jogador de muito valor. Acho que ele agrega mais do que
subtrai, mas assim, também entendo se quem prefere dar ares novos pro time, eu também entendo, espaço pro Negruti, espaço pro Hugo, eu também concordo, tá? Não é, nossa, o Luiz Gustavo vai sair daqui, eu vou morrer, não. Mas acho que assim, não precisava ter trazido o Tolói, né? Você tinha o Luiz Gustavo que não trouxesse o Tolói, isso que é a imbecilidade total. Não precisava ter trazido o Tolói, segurasse o Luiz Gustavo. Mas enfim, o Luiz Gustavo também tá na bancarrota ali, do limite, tá pra sair com o Dineno, e o outro é o Rigoni. O Rigoni teria que bater uma meta impossível agora, praticamente. Ele tem que bater a meta de todos os jogos do Brasileirão agora, ele tem que jogar 45 minutos. Não vai jogar todos os jogos, então a meta para renovação automática já era. Mas isso não quer dizer que ele esteja fora, hein? O São Paulo pode chegar pro Rigoni, uma vez que esteja sem contrato, e falar assim, ó, vou te pagar metade, quer ficar aqui? Pode acontecer. Não é assim a conversa, mas, vou te pagar metade do que você ganhava e aí você fica por aqui. O Rigoni pode aceitar ou não. O Rigoni não tem mercado. O Rigoni não tem ambiente por aí, um time esperando o Rigoni. Não é o Di Maria. Lembra do Di Maria? Di Maria, ele anuncia que um dia vai sair do Porto, do Benfica, o mundo vem abaixo. Todo mundo quer o Di Maria. O Rigoni não é esse cara, né? Então o Rigoni ele também não tem. O São Paulo não tem pressa nenhuma. Se quiser renovar, ele tem que demonstrar mais dentro de campo. E caso ele demonstre mais, aí talvez apareça a concorrência. Mas hoje o São Paulo tem todas as cartas na mão. Todo jogo do baralho aí pra jogar contra o Rigoni tá com o São Paulo, tá com o baralho inteirinho. O Rigoni não tem espaço por aí, não renova automático e o São Paulo pode fazer a proposta que quiser se decidir contar com ele para o ano que vem. Agora, em relação a vendas, que o São Paulo não quer parar por aqui, existe alguma coisa acontecendo também. Vamos lá, vou falar 2 nomes e você me fala o terceiro que eu realmente não sei. O São Paulo deve vender Pablo Maia e Bobadilla. São jogadores que têm ali uma idade parecida. São jogadores que têm uma posição em campo muito parecida e são jogadores que têm mercado. Isso que é muito importante dizer. Eles têm mercado lá fora. Assim como o São Paulo vendeu, por exemplo, Henrique Carmo, Lucas Ferreira, eles tinham mercado, né? Não foram vendas boas, mas tinha mercado. O Pablo Maia e o Bobadilla, dependente da venda que vai fazer. Vai vender por 10 milhões, 100 milhões, isso nós não temos ainda. Mas eles têm mercado. O São Paulo fez um dia um estudo, não o São Paulo, mas fizeram um estudo de avaliação dos jogadores de mais valor do tricolor. Naquele momento, já é muito diferente de agora, mas naquele momento que fizeram o estudo, faz mais de um ano isso, aproximadamente um ano, o Bobadilla, ele foi o cara de mais valor do São Paulo. Por que valor? Porque o Palmeiras queria levá-lo pra lá um dia. O São Paulo deu o boné e trouxe o Bobadilla pra cá, o Rui Costa, lembra essa história? O Rui Costa viajou de madrugada, foi lá e trouxe o Bobadilla quando o Palmeiras estava estudando e queria levar o Bobadilla. Então o Bobadilla era um cara que o Palmeiras também queria. E ele é um jogador que ele é de seleção do Paraguai titular. Então ele é um jogador de seleção, joga na seleção do país dele, não é, né, nenhum primor o futebol do Paraguai hoje. Mas ainda assim é um futebol interessante. E o Bobadilla, ele tem esse problema de correr, né? Ele não é um cara tão veloz, mas ele compensa chutando bem. Ele tem um bom chute, é um jogador de bastante entrega no campo. Não é voluntarioso. Você olha pro Marcos Antônio, Pablo Maia, você fala, aqui os caras estão muito mais acordados, né? Muito mais ariscos, não parece? Aí você vê o Bobadilla, ele parece mais uma lenga-lenga. Lembra o Gabriel Neves, um jogador que tinha uma técnica legal, mas na hora de correr parecia que estava morto, né? E o Bobadilla parece um pouco esse cara, mas ainda assim ele tem valor de mercado. E o São Paulo tendo hoje o Marcos Antônio, o Alisson, e também vindo o Negruti, vindo o Hugo, não sabendo ainda a situação do Luiz Gustavo, tendo ali o Luan, não vou contar também mais com o Luan não, que acho que não vai dar certo, mas ainda tendo o Pablo Maia, Bobadilla deve vazar. Quando tem o lance do Pablo Maia, aí o São Paulo também pensa em vender. O Pablo Maia é um dos jogadores do São Paulo de maior janela, maior mercado que tem por aí. O São Paulo teve proposta para vender o Pablo Maia quando estava ganhando aquela Copa do Brasil. O Casares, ele fala isso toda vez que ele dá entrevista. Eu poderia ter vendido o Pablo Maia e o Rodrigo Nestor e tal. Então ele tem mercado. E aí o Pablo Maia se machucou, ficou fora, mas agora já voltou. E ele parece que se firmou fisicamente de novo. Então pensaram, Pablo Maia não vai sair. Não vai sair o quê? Agora é complicado. Vai perder o Pablo Maia e também o Bobadilla. Vai ficar faltando jogador. Mas os conhecendo
vem do São Paulo é um time que vai fazer uma reformulação, é um time que adora trazer volantes, né? E ainda nem precisaria trazer. Tendo ali no banco de reservas de Marcos Antônio e talvez aí o Luiz Gustavo, você conta hoje com o Negrutti, conta com o Hugo e conta também com o Alisson, isso tranquilo. Então acho que, vamos fazer um ano de austeridade, um ano que o São Paulo não irá gastar, um ano que tem que recuperar os cofres. Não consigo enxergar como mais volantes aí possam ser interessantes para o time do São Paulo. Na minha opinião, todos que estão lá estão ótimos. Não precisa de mais nada de volante, mesmo vendendo 2 titulares. É incrível, né? Perder Pablo Maia, Bobadilha e não precisar de ninguém, eu acho que é assim. Renova com o Luiz Gustavo, deixa o Marcos Antônio. Tem a experiência, a força, somado com o Marcos Antônio, que é a velocidade, a visão, a entrega, o cara que participa. Fica uma dupla top. E tem o Alisson do resguardo ali e 2 da base. O Negrutti jogou no profissional excelente. Foi zagueiro, improvisado e jogou de maneira excelente. O outro é o Hugo, que tinha com o Zubeldia desbancado o Negrutti. O Hugo, ele estava abaixo na fama, né? Quem era o próximo? O próximo é o Negrutti. Aí do nada o Hugo começa a jogar, demonstra um futebol incrível e ia passar à frente na fila de preferência para o profissional. Aí ele machucou e o Negrutti passou à frente, mas o Hugo está voltando. O São Paulo, que ele não precisa pôr no que vem, é volante mesmo, vendendo 2, hein? Vamos lá. E me fala aí, quem é o terceiro nome? São Paulo deve vender 3 caras. Quem que é o terceiro nome aí de venda? Eu não sei. Mas pode aparecer aí pro Ferreirinha, pode aparecer pro Luca, pode aparecer pro próprio Luciano. Aqui o Luciano não seria venda. O Luciano seria mais uma dispensa de comum acordo. Um time árabe que queira o Luciano, né? Porque aqui no Brasil o São Paulo meio que não quis mandar o Luciano pro Vasco, pro Cruzeiro, quando já teve o Cruzeiro querendo. Então nem o Cruzeiro o São Paulo mandou e agora o Cruzeiro encheu de dinheiro o bolso lá. E também nem pro Vasco, que talvez gostaria de ter o Luciano, acabou que não surgiu nada. E o São Paulo não quer vender o Luciano internamente. Então, se chega na proposta do mundo árabe, o São Paulo pensa mais em reformulação do que em ficar sem o jogador. Seria que mandar o Luciano embora e trazer um jogador pro lugar dele. Isso aí é notório. O Luciano joga todo jogo, é titular do time do São Paulo. Então, perdeu o Luciano. Beleza, demorou, mas tem que vir alguém. E aí, o São Paulo, ele abre um espaço na folha salarial, né? O São Paulo tá quebrado, mas ele abre quase 1 milhãozinho por mês do Luciano. Então, você pode trazer um cara de nome bom. Um cara que joga futebol mesmo. Não que o Luciano não jogue, mas acho que saturou um pouco o Luciano no São Paulo, né? Esse eu mandaria embora. Esse eu tentaria a todo custo me desfazer dele. Do Luciano, do Wendel, sabe? São caras assim que eu gostaria que não estivessem no São Paulo no que vem. Tolói, né? Cedric, Enzo. Vamos lá, vamos avançar. Mas o terceiro nome talvez seja mesmo do Luca ou do Ferreirinha. Tô preocupado com isso aí, inclusive. Não queria que esses dois saíssem do São Paulo. São 2 caras de drible, 2 caras bacanas. Tomara que o São Paulo repense se for ter proposta para Luca e Ferreirinha. Quero que o São Paulo pense muito antes de vender, beleza? Então, olha só, o Caleri está voltando e isso impacta diretamente ali no ataque e também impacta no planejamento pro ano que vem. Enquanto perde Dineno, enquanto não conta com a volta do André Silva por enquanto, e tendo o Caleri e o Rian Francisco voltando, o São Paulo deve se preparar para vender o Rian Francisco. Aí eu falo isso, né? Eu falo isso em alguns vídeos. São Paulo vai vender o Rian Francisco. Tem uns caras aqui do canal também, né? Que fala pra mim assim, Juba, mas você quer vender o Rian Francisco? Meu amigo, eu quero vender. Tudo que eu não quero é vender o Rian Francisco. E a última coisa que eu quero no São Paulo é que venda o Rian Francisco. Eu quero ele titular do São Paulo, jogando pelo São Paulo, sendo craque aqui no São Paulo. Se for para a seleção brasileira, o Rian Francisco, que ele tem capacidade para isso, eu quero que o São Paulo mande ele para a seleção brasileira. Nunca eu quero vender o cara. Agora, nós podemos apagar a realidade e fingir que não estamos vendo o que o Casares tem feito ali no time do São Paulo. O moleque surgiu, vendeu. Por que você acha que o Rian Francisco não vai pegar esse mesmo caminho? É lógico que vai. Se ele não tiver contusão, fizer 2 gols aí no começo do ano, vendido. É indiscutível isso aí. Eu não quero, mas é indiscutível.
Então, já que o Rian Francisco é um desses postulantes à venda mesmo, então que o Caleri tenha moral no time de São Paulo ali. Quero que o Caleri reencontre o futebol dele, não pode ser aquela tiriça, aquela água de salsicha que ele tava jogando com o Zubeldia, aquilo tava horroroso, tava constrangedor de ver o Caleri jogando, parecia um amador jogando, um amador de domingo de churrasco de família. Grosso de tudo, lento de tudo, sem posição, não via a cor da bola. Tomara que o Caleri, então, recupere o futebol dele, igual em 2023, que ele estava destruindo, e jogue bola pelo time de São Paulo. Por falar em 2023 destruindo, o Juan, centroavante do Göztepe, que era do São Paulo, ele tá jogando no futebol turco lá e domingo agora pega o time do Gabriel Sara. E aí o Juan deu uma entrevista e ele fala do período de São Paulo. Ele fala assim, eu fui embora porque eu vi que eu não teria chance no São Paulo. O Dorival me colocou de ponta direita, mas eu não era, na época, um jogador que jogava fora da área. Eu era puro centroavante. Fui embora e aí o próprio Muricy Ramalho me deu essa dica. E ele falou, eu não gostava de ficar encostado. Se eu fosse ser importante pro São Paulo, beleza. Mas eu não tava sendo importante. Então eu quis ser importante e melhorar o meu futebol. E aí ele vai embora pra um time, o Southampton, acho que era, time inglês lá. E aí ele acaba indo depois pro Göztepe, que faz a compra dele no futebol turco. E ele está jogando lá, tá em alta, tá fazendo uns golzinhos agora. Ele perdeu um gol feito recentemente que virou vídeo, eu vi o vídeo dele. Ele perde um gol sem goleiro, assim, sabe? Parecia o David do Flamengo lá. Uma coisa absurda. Mas ele, tirando aquele gol absurdo, ele está jogando bem. E aí, quando ele fala do São Paulo, me dá uma memória assim muito grande do time do São Paulo com o Caleri. Precisa o Caleri recuperar o futebol até para não termos saudade de um cara tipo o Juan. Já pensou? O Juan no São Paulo, tomara que ele seja um ótimo jogador ainda e que ele dê a volta por cima da carreira. Mas no São Paulo, o Juan acabou não jogando futebol. Ele não era importante e ele estava ali atrapalhando o time de São Paulo. Muito parecido com o que o Rodriguinho tem feito agora. O Juan ganhou chance, começou a jogar. O Rodriguinho também ganhou chance e começou a jogar. E o Rodriguinho hoje ele tá com a sua renovação travada, porque de repente ele parou de jogar e parou de ser importante pro time do Tricolor. Só que ele é um meia. Assim como o Juan, que é centroavante e é muito importante, tem que ter técnica para jogar nesse tipo de posição, o Rodriguinho mais ainda. O Rodriguinho é o cara que é responsável pela articulação, pelo ritmo de jogo, pela marchinha que o jogo pede, e aí ele começou o futebol dele cair, né? Então o São Paulo também não tem essa de vender agora, se aparecer proposta vende, mas o São Paulo tá com medo de ter que perder o cara chegar a hora de renovar, o São Paulo não querer renovar e ele acabar indo embora, como aconteceu aí com o Juan, como aconteceu com o lateral Wellington, como aconteceu com o Igor Gomes, que tá no Atlético Mineiro, caras assim que o São Paulo simplesmente perdeu, formou e perdeu, e aí eu acho que o negócio é bastante complicado mesmo. Meus amigos do São Paulo, ele tá hoje com o novo gestor, lá o Márcio Carlo Magno, né? E ele foi pra Barra Funda deliberar dali, trabalhar dali, decidir dali, junto com o Júlio Casares. O São Paulo afasta um conselheiro, que era só um conselheiro, que não poderia ser o diretor de futebol. Ele afasta um conselheiro indiretamente do cargo, informalmente, ele afasta um conselheiro do cargo de diretor de futebol e coloca um outro conselheiro no cargo de diretor de futebol. É o Júlio Casares não sendo profissional, não profissionalizando o futebol de São Paulo. Esse Carlo Magno parece que entrou com uma missão de fazer o São Paulo ganhar dinheiro. Vendendo jogadores, não contratando aos montes, tentar ser mais assertivo quando for contratar pontualmente. Então é um tipo de esperança também, não deixa de ser. E tomara que esse Carlo Magno aí seja bom. Ele entra no cargo de superintendente de futebol, onde o São Paulo lança ali o seu cara de maneira oficial. Tá, no São Paulo foi oficial, o São Paulo tornou público, inclusive, que o Carlo Magno é o diretor agora, é o superintendente de futebol, e que supostamente, né, aqui, olha minhas aspas aqui, ó, ele não teria vindo pra tomar o cargo do Belmonte, atrapalhar o cargo do Belmonte e tal. Mas na prática, ele é exatamente o que o Belmonte era até ontem, e agora o Belmonte desaparecido, a um passo da demissão, o Carlo Magno aí, ele assume a superintendência de futebol, e ele e o Júlio Casares vão tentar um último respiro, levar o São Paulo a um
tom mais competitivo do que o lixo que virou nos últimos jogos. Técnico Hernan Crespo balança no cargo sim, mas ele tem ainda a chance de provar um pouco mais para a diretoria do São Paulo que ele está apto a ser o técnico. Tá faltando um pouco de repertório para o Crespo, um pouco de mudanças em algumas posições, mas ainda assim o Crespo é um cara que tem a confiança de grande parte da torcida, inclusive da minha, mas não garanto que se perder Bahia, Crespo não caia. Beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, chega nesse like aí, tamo junto, um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!